Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Diz o texto de exortação a conservar a liberdade cristã. É o texto. Todos acharam, irmãos? Aos Gálatas 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto do homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Ouvíeis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levanta toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros até aqui. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui nessa palavra, onde Paulo exortava a igreja dos Gálatas, uma igreja que deu bastante trabalho, né? Irmãos, que ele trouxe o Evangelho, e a igreja aparentemente Gálatas recebeu. Mas logo, irmãos, começou a voltar a praticar os costumes da lei. Né? Conquanto que o fim da lei é Cristo para a justiça da lei do crer. Como o homem enfermou a lei e ela foi potente para dar a salvação, o irmão Cristo veio, cumpriu a ordenança, porque nenhum homem podia cumprir. E cumprindo ela, conseguiu não somente abolir, mas como instituir, irmãos, a graça, a salvação pela graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é, irmãos? Mas esta igreja, irmão, ela começou a voltar nos rudimentos da lei. E o que é pior, quem tinha a incumbência de organizar, instruir, passava a prática disso. E muitos se corrompiam e tornavam-se a meter debaixo do jugo da lei.
irmão. E a lei era impotente. E Cristo cumpriu ela. Não é? E estabeleceu essa nova justiça pela fé, pela esperança da fé. E não é mais pela lei, mas pela fé. O mesmo Paulo, quando orientou a igreja de irmãos de Efésios, no capítulo 2, conforme está lá no verso 10 e 11, está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitura sua, para toda boa obra. Então, é por meio da fé que nós alcançamos a salvação da nossa alma na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu pergunto para essa igreja: quem é que viu o Senhor? Quem é que tocou nele? Quem é que andou com ele nessa terra? Nenhum de nós. Mas a virtude, a esperança da fé tocou no nosso coração. A nossa mente foi aberta. E entendemos a obra lá na cruz. Que Cristo consumou, tomando sobre si os nossos pecados. Glória ao nome do Senhor. Né? Irmão. E essa igreja começou a voltar os rudimentos da lei. E Paulo, tomado pelo Espírito Santo, irmão, orientava essa igreja. E dizendo: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Agora, eles estavam voltando debaixo do jugo da servidão da lei. Irmão. E ele dizia, irmãos, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse é o Paulo. Vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada nos aproveitará. A circuncisão estava dentro da lei. Porque o irmão lembra que todo macho ao 8º dia era levado no templo para a circuncisão, cortava o prepúcio da carne. Eu acredito que boa parte dessa matéria eu todos tenho esse conhecimento, mas para que haja um entendimento mais profundo um pouco, irmãos, era como se fizesse uma incisão numa criança, da fimose. Uma criança tem alfinose, faz uma cirurgia e tira ali, o prepúcio da carne. Era a circuncisão. E depois a lei determinou que até o homem adulto deveria circuncidar-se. Então aí o que vocês estavam fazendo? Se metendo debaixo do jugo da lei. Agora, irmãos, eu estou aqui dando o fundamento porquê desse capítulo. Mas vamos tornar isso aqui espiritualmente para nós, vamos tornar espiritualmente para nós. Porque, irmão, lá, para aquela igreja, era o problema que eles voltaram, irmãos, à prática da lei. E a lei não tinha mais condições, era o abolido, Cristo abolido. Ele trazia agora a abundância da graça, as virtudes da graça. Não é verdade? Irmão, e nós, nos dias de hoje, irmão, nós vivemos debaixo da graça, e não da lei do pecado. Então, de perto do dele. Quando estávamos no mundo, irmão, nas concupiscências da nossa carne, nós fazíamos o que intencionava o nosso coração. Não tínhamos conhecimento da verdade. Praticávamos atos e ações ilícitas muitas vezes. Os maus pensamentos, as atitudes, nós cometíamos. Mas quando Deus nos chamou, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Uma nova criatura. Aí onde entra agora a operação da fé em Cristo Jesus. E cada culto racional que nós temos, o nosso entendimento vai sendo aberto, vem nos ensinamentos e vamos sendo esclarecidos. E com o desejo que está no nosso coração, de conhecer um pouquinho mais a profundidade do Senhor, Glória ao nome do Senhor. Irmão, o Senhor me remete aqui agora, nesse momento, falando da profundidade. Irmão, os irmãos viram, quando Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, irmão, conseguiu o Senhor abrir a sua mente, até para declarar a ele o futuro de Israel,
né? Glória ao nome do Senhor, como está lá, irmão, em Romanos, no capítulo 11, os irmãos podem notar, que depois que o Senhor abriu a sua mente para entender o futuro de Israel, irmão, aquele Israel que estava pintado na Palestina, glória ao nome do Senhor, porque deu a ele o entendimento de ver que eles serão enxertados na verdadeira oliveira, porque eles são verdadeiros rangeiros. E Paulo foi descrevendo ali, e quando ele terminou, nessa descrição, que ele viu que não era do seu conhecimento, não era da sua sabedoria, mas era um dom, era uma virtude, era uma visão, uma revelação do Espírito Santo, irmão, pelo Senhor foi dado a ele. O que ele fez? Um hino de adoração. Quiséramos saber a melodia deste hino, porque a letra está aqui. E olha a profundidade que ele fez, que ele falou, ó profundidade das riquezas. Em Cristo tem toda a riqueza. Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que seja retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Então, o recado da palavra nessa noite, eu não posso estender muito, irmão. A comunhão está tão gostosa, eu digo para os irmãos que eu estou no corpo totalmente arrepiado, por ver a virtude que está nessa igreja, a submissão da Irmandade, a face da Irmandade, querendo Deus que vai sair daqui. Eu, como homem, não tenho nada, mas a vossa comunhão está me tomando pelo Espírito aqui, para tirar os tesouros do Senhor, as riquezas da sua graça. Olha como igreja de Cristo Jesus, não perca essa liberdade que o Senhor te deu, de poder adentrar nessas portas, sentar nesse lugarzinho lá, e você colocar o véu na tua cabeça, no lugarzinho poder chorando, você, irmão, de poder entrar nessa casa, fazer a oração de comunhão, cheio de fraqueza, de falhas, de imperfeição, e a palavra que é o sabão do lavandeiro, vai te limpando, vai te purificando, vai tirando as portas, vai te limpando, vai tirando a sujeira, e santificando a cada dia, a cada momento. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo do pecado. Lá o Senhor nos tirou. Por que voltar para lá? O que é que tem esse mundo mais bonito do que a graça, do que os dons, do que as virtudes? Porque teve alguém no passado, os santos profetas, que viram esses dias aqui. Eles desejaram viver esses dias, mas a eles não foi dado o privilégio, foi dado para mim, para você, para essa igreja. E sabe o que eles fizeram? Eles inquiriam com diligência, a que tempo, a que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles haveria de se manifestar em nós. Porque essa esperança, irmão, ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela não pode puxar no coração do homem, da mulher de Deus. Antes a graça tem que crescer, tem que abundar, tem que ser fiel. O mal se levanta, o pecado está aí, a iniquidade está aí, e vem vindo a avalanche de pecado que quem não estiver arraigado, fundamentado no Senhor, não vai suportar, vai perder essa liberdade que nós temos aqui, e vai dar o mesmo para aqui, do jeito que você e eu somos, mas não perca essa liberdade, não perca o direito de abrir o teu lar e cantar, não perca o teu direito de ajoelhar e o céu se abrir para você, não perca o direito de estar na casa do Senhor, não perca o direito de contar os sinais, os milagres e as maravilhas. Esse mundo não tem nada para esta igreja, mas Cristo tem. E se a igreja agora ajudar na comunhão, subir na comunhão, eu não
comando nada, eu não digo diante de Deus, eu não comando nada, agora eu não do Senhor, mas eu conclamo essa igreja aqui, e não quero provocar nenhuma situação de glória e louvor dentro da igreja, mas cada irmão, cada irmã, cada moça que está aqui, o ministério presente, se todos nós juntamos para o nosso Deus, diante da igreja que Ele vai de nós agora, Ele merece todo o louvor, toda a gratidão, e toda a glória da nossa boca. Eu sou o primeiro a proclamar essa igreja. Irmão, irmã, não perca essa liberdade. Enche o teu peito, dá uma glória de você. Espírito Santo nos visita agora. Já não sentem mais, estão interrompidos com as redes sociais, estão carregados de vaidade, já não sentem mais o que você está sentindo, já não me buscam, já não ouvem mais, já não conseguem enxergar mais. Já não tem mais o mesmo prazer que você tem. Qualquer acontecimento que é fora, arrepio, derrama lágrimas, mas quando está aqui dentro, é o sangue junto. Mas tem tempo. Enquanto a vida está no corpo, e há em nós uma rendição, um reconhecimento, poderoso é Deus para nos devolver. Pai, o recado da palavra nesta noite é esse. O Senhor já alcançou um tesouro inigualável. Não passa como os gatas, que voltando a meter-se debaixo do jugo da servidão. Quando no meio do povo de Deus, e já provamos o amor, provaram da boa palavra, e se deixam contaminar. Se metem debaixo do jugo da servidão do pecado, pois em lá o Senhor nos tirou. Quando que não tem mais tempo da obra, tem mais tempo para nada. Quando que aos poucos estão perdendo essa liberdade? Quantos que já não acreditam nem mais nos dons? Quantos que não absorvem mais os conselhos, os ensinos, a palavra, quando a correção vem, eu olho para o outro lado, daqui, aquilo, aquela, é para eles, não é para mim. Eu vou me esfriando. O amor vai me esfriando. E eu vou me metendo debaixo do jogo e a servidão do pecado. Esqueço daquele santo que por amor da minha mão, da tua, da nossa, ganhou uma coroa de espinho para nos dar a coroa de glória. Aquela mão santa que estendia para levantar o abatido, estava sendo cravada pelos cravos da sua. Aquele ser santo que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, província, daí a pouco estava sendo cravado aquele escravo dos seus pés. Chegou o momento que ele teve sede como homem, e alguém devedou uma esponja de milagre de véu e numa cana levou na sua boca. Ele não quis beber, mas mesmo assim o amor estava nele. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas você sabe quem te chamou. Glória a Deus. Você sabe, Senhor, quem te chamou. Olha agora onde o Senhor te tirou. Com a novinha, com o chato
lodo, plantou seus pés sobre uma rocha, firmou seus passos, e o Senhor diz aqui através da palavra, nesse 100% assim como tomou o Senhor a boca do profeta Oséias, que olhava para Israel, que se contaminava, oferecia sacrifício a Baalins, bendito o nome do Senhor, e Deus tomava a boca do profeta e dizia: Israel, bendito o nome do Senhor, Judá, bendito o nome do Senhor, eu tomei pelo braço, eles não entenderam que eu os curava, eu cerquei eles com corda de amor, mas como se chamavam em Seir, ofereci o sacrifício a Baalins, e não me buscavam mais, era o sentimento do Senhor, mas fala para eles que eles se arrependeram, eu estou aqui para recebê-lo, se essa igreja agora, no nome do Senhor Jesus, voltar para o Senhor, ainda que alguém possa dizer, mas será que vem? Deus não sabe porque está mandando a palavra, mas se a igreja agora voltar para o Senhor, reconhecer a falha no erro, um dom novo, quem sabe algum dom adormecido dentro de algum peito aqui, pelas lutas e provas da vida, quem sabe o Senhor desperta esse dom adormecido, parece que o prazer está indo embora, não foi embora, está indo, a igreja sobe nessa comunhão. Às vezes a gente até briga um pouquinho, mas não é essa a intenção, é que a comunhão dessa igreja é tão gostosa, não dá nem vontade de parar com a palavra. Eu no nome do Senhor. Então o recado do Senhor para todos nós, para mim e para nós todos, não se meta debaixo do jogo do pecado. Fica firme. Hoje não tem mais amanhã, Deus prepara. A porta está fechada hoje, mas amanhã é se sabe o Senhor me impede aqui, irmão? Porque tem alguém aqui que está reclamando da tua situação. Em leve agora. Sabe por quê, irmão? Às vezes nos permite certas coisas para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Mas o Senhor me dá agora o privilégio e a graça, e eu acredito que eu estou guiado pelo Espírito Santo, e acredito que o Espírito Santo está na igreja. E Deus permitiu na vida de alguém aqui o espírito da miséria. Mas em nome do Senhor Jesus, espírito de miséria, sai agora. Se alguém seja liberto aqui hoje, o espírito da miséria espiritual e de miséria material. Vocês creem que é o Senhor nos limpando, é o Senhor nos purificando, é Ele nos exaltando aqui pela palavra. É que o Senhor me revela e faz passar para ele. É que o lado já foi embora. Deus seja louvado. Amém. Os servos vão agradecer. Unidos agradecemos a Deus. Amém.